Seja muito bem-vinda, Ente Poderosa! Seja muito bem-vinda à nossa reunião de negócios que acontece toda segunda e quarta-feira, às 8h30 da manhã. Toda segunda e quarta-feira, às 8h30 da manhã, eu trago estratégias e conteúdos para você que é engenheiro civil, assim como eu, e deseja ganhar 10 mil por mês ou mais, mesmo sem ter nenhuma experiência. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Emiliana. Sou engenheira civil no ramo da construção civil, especialista em financiamento de construção. Sou referência na cidade por ajudar famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria através do financiamento de construção. E na nossa reunião de negócios de hoje, eu trouxe como tema mitos e verdades que toda engenheira civil precisa saber para ela sim conseguir ganhar 10 mil por mês. Então você pega papel e caneta e anota, tá? Vai anotando. Se você tiver alguma dúvida, se quiser dar algum feedback, manda aqui no chat que assim que der eu estarei respondendo, tá? E galera que tá aqui no Instagram, bora, eu tô lá no YouTube também, tá? Então por isso que eu volta e meia, eu olho para a câmera do Instagram e eu olho para a câmera do YouTube. Dito tudo isso, nós vamos agora para o nosso conteúdo da nossa reunião de negócios de hoje, tá? A nossa reunião de negócios de hoje, eu vim contar 10 mitos e 10 verdades que toda engenheira civil precisa saber para ela conseguir ganhar 10 mil por mês, tá? O que acontece? Eu vejo que tem muitas profissionais que não sabem de muitas informações importantíssimas, tá? Muitas informações importantíssimas e exatamente por não saber essas informações não consegue se destacar na engenharia civil por falta de conhecimento, tá? As profissionais confundem muito, tá? Essas informações, às vezes elas pegam algumas informações equivocadas referente à engenharia civil e acaba desistindo, tá? Porque acha que algumas informações que realmente nem são verdades, pegam aquelas informações para si, abraça e por falta desse conhecimento, por não ter esse conhecimento, acaba travando e não começa a atuar na engenharia, tá? Então, exatamente por isso que eu vim trazer, listar esses mitos e verdades que vão fazer com que você consiga se destravar, tá? Sabe a diferença de um profissional que é bem informada em relação à sua profissão? Ela consegue se destacar na sua profissão, trabalhar empreendendo, sendo autônoma. Por quê? A profissional que ela tem um conhecimento, ela não precisa ficar sentada esperando conseguir um emprego de alguma construtora, algum emprego da prefeitura, precisa ficar esperando passar em concurso, não. A profissional que ela é bem informada, ela consegue poder trabalhar para ela mesma, tá? E automaticamente consegue ser bem remunerada, sabendo as estratégias certas, tendo um bom conhecimento, tá? Ela consegue trabalhar para ela mesma, consegue fazer o seu nome na sua própria cidade, tá? E muitas das vezes sem precisar investir dinheiro nenhum, apenas com o seu conhecimento. Porque a verdade é que existe 3 tipos, tá? De profissionais de engenharia civis que quando se formam. Existe a engenheira civil que quando se forma, ela consegue um emprego na área. Ela sai de lá, ela já consegue um emprego e ela começa a atuar ou no escritório, ou no canteiro de obra, ou na prefeitura, no ramo da engenharia civil. E aí ela começa a pegar uma prática, tá? Existe a profissional que ela se forma, ela tem desejo de trabalhar como engenheira civil, porém ela não consegue um emprego na área. E aí, obviamente, as contas chegam, ela precisa fazer o quê? Trabalhar. Então ela começa a trabalhar com outra coisa, tá? Em outra área, não sendo na engenharia civil, para conseguir pagar as contas. Só que tem profissional que se acomoda com isso, tá? Tem profissional que se acomoda e não consegue enxergar as oportunidades à sua volta e não consegue ver que ser engenheira civil,
não é só trabalhar para outra pessoa, você consegue trabalhar para você mesmo. E tá aí que existe o terceiro tipo de profissional. A terceira tipo de engenheira civil é o quê? Ela se forma, ela não consegue um emprego na área dela, ela tem as contas dela para pagar, porém ela começa a se capacitar e ir atrás de informações, estudando, para quê? Adquirindo conhecimento para ela começar a caminhar com as próprias pernas. Ela não fica parada esperando chegar uma oportunidade, esperando o tio do parente arrumar um emprego para ela, não. Ela começa a enxergar as oportunidades à sua volta para ela conseguir escalar sozinha, tá? E exatamente por isso que hoje eu estou aqui e hoje eu vim trazer para vocês 10 verdades e 10 mitos relacionados à sua carreira, para que você, sabendo essas 10 verdades e esses 10 mitos, você consiga se destravar para conseguir sim poder ganhar 10 mil por mês ou mais, mesmo sem ter nenhuma experiência. Sabe por que é importante a profissional saber exatamente o que é mentira, o que é mito e o que é verdade dentro da sua profissão? Porque se a profissional ela não sabe diferenciar o que é mito e o que é verdade, ela acaba perdendo tempo dela e dinheiro, tá? Perdendo tempo e dinheiro e muitas vezes acaba se frustrando e querendo desistir da profissão, porque se ela não sabe exatamente o que dá para ela, o que realmente é verídico e dá para ela conseguir atuar, ela se frustra de uma tal forma, achando que a solução dos problemas dela é só ter um emprego com a outra pessoa que vai conseguir um emprego com outra pessoa, e muitas das vezes eu vejo que tem muito profissional desistindo porque não tem prática, tá? E sabe quais as vantagens de uma profissional estar bem informada e saber as informações corretas? Ela consegue enxergar a oportunidade onde ninguém vê, onde a grande maioria das profissionais não vê, porque a grande maioria das engenheiras, elas quando não conseguem um emprego, elas ficam em casa ou trabalhando em outro lugar, reclamando que não tem como atuar na engenharia. E sim, é totalmente possível você atuar na engenharia civil e poder ganhar 10 mil por mês, mesmo sem ter experiência. Por exemplo, você sabia que existe um nicho dentro da engenharia civil chamado nicho de financiamento de construção? Esse nicho, essa modalidade, é uma modalidade que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, no qual o cliente consegue financiar a construção dele. E aí ele consegue financiar a construção, caso ele já tenha o terreno, ele consegue financiar se ele não tem o terreno, ele consegue financiar o terreno e a construção. Se ele tem uma casa e deseja reformar ou ampliar, ele consegue fazer a reforma ou ampliação através de financiamento de construção. E para que esse cliente consiga fazer esse financiamento de construção, não basta ele ir lá no banco e ver com o gerente e querer pegar o dinheiro. Não, existe um processo para que isso aconteça, existem etapas para que isso aconteça. E para que isso aconteça, o cliente ele precisa de uma responsável técnica, tá? Uma engenheira civil para ajudar ele nessas etapas, no processo, tá? E aí é dessa forma que você, engenheira civil, consegue atuar sendo engenheira, podendo ganhar 10 mil por mês, mesmo sem ter nenhuma experiência. E é importante você investir tempo para você ter conhecimento desse nicho dentro da engenharia civil, porque a profissional que não tem conhecimento dessa modalidade, ela acaba deixando dinheiro na mesa. Sabe por quê? Porque esse é um nicho dentro da engenharia que tem uma grande demanda. Por quê? Quantas pessoas sonham em ter a casa própria, construir a casa própria e pagam um aluguel e não sabem que pode pagar um financiamento, que a parcela do financiamento muitas das vezes pode ser o mesmo valor que ele paga de aluguel? Quantas pessoas não sabem disso? E é um mercado de pouca concorrência. Por quê? Muitas engenheiras não conhecem essa modalidade de financiamento. Algumas já até ouviram falar, mas por mito acha que é algo complexo e não sabe como funciona essa modalidade. E quando a gente se trata de um serviço que a gente presta, que tem
uma alta demanda e tem pouca concorrência, a gente se trata de um nicho que tem alta lucratividade. E aí, é exatamente aí que eu falo para você que através desse nicho a gente consegue ganhar 10 mil por mês, mesmo sem ter nenhuma experiência. E agora eu vou listar para vocês os mitos e verdades, tá? Relacionados aí à engenharia civil e a financiamento de construção, que você precisa saber para você conseguir entrar nesse mercado e ganhar 10 mil por mês, mesmo sem ter experiência. É preciso ter pós-graduação para atuar no nicho de financiamento? Mito, é mentira. Para você trabalhar com financiamento de construção, você não precisa de fazer nenhuma pós-graduação, tá? Você não precisa de fazer pós-graduação. Com o seu conhecimento, tá? O conhecimento que você adquiriu na sua graduação como engenheira civil, você tem total capacitação para poder trabalhar com financiamento de construção. Você não precisa de fazer uma pós-graduação para isso, até porque nem existe uma pós-graduação que te capacite para trabalhar com financiamento de construção. A segunda, é preciso prestar concurso para trabalhar com financiamento de construção? Mito, você não precisa de prestar concurso público para trabalhar com financiamento de construção, não senhora, tá? Assim como você não precisa de fazer pós-graduação, você não precisa de trabalhar com concurso, fazer concurso público para trabalhar com financiamento de construção junto à Caixa Econômica Federal. Você não precisa de fazer nenhuma prova, não. Você precisa ter conhecimento do processo de financiamento de construção. Não precisa de fazer prova alguma para atuar nesse nicho de financiamento de construção. É preciso ter dinheiro para entrar nesse mercado de financiamento de construção? Não é preciso ter dinheiro para entrar no mercado de financiamento de construção. Por quê? Quando eu falo financiamento de construção, eu vejo que algumas profissionais tremem, achando que é ela, a própria engenheira civil, que vai emprestar o dinheiro pro cliente, ou que é ela que vai pegar o dinheiro junto ao banco, no CPF dela, para fazer um financiamento. Mas não é assim, tá? O processo de financiamento é feito no nome do cliente, no nome do CPF do cliente, tá? Então, para você, engenheiro civil, poder atuar com financiamento de construção, você não precisa de ter dinheiro para entrar nesse mercado. Por quê? Você precisa de ter o seu conhecimento. Com o seu conhecimento, você ser a cabeça pensante aí, você vai ser o veículo que faz com que o cliente consiga fazer esse financiamento de construção. Você não precisa de dinheiro para investir, para entrar nesse mercado, tá bom? O quarto mito, é preciso ter empresa para trabalhar com construção financiada? Mito, não é preciso ter empresa para trabalhar com construção financiada. Não precisa de ter CNPJ, você não precisa de estar pagando contador. Todo o processo de financiamento é feito no CPF do cliente, tá? Não é feito no seu CPF sendo engenheira civil, é feito e nem no CNPJ de empresa. O processo é feito no nome do cliente. Dentro do processo de financiamento, você, engenheira civil, entra sendo a responsável técnica, tá? Você entra ali como responsável técnica com o seu CREA, tá? Prestando os serviços de engenheira civil. Agora, quem pega o recurso junto ao banco é o cliente. Então, por isso que não precisa de empresa. O processo é feito no CPF do cliente, tá bom? Quinto, é preciso ter experiência para prestar serviço junto ao banco? Não. A Caixa Econômica não te pede nenhuma prova no qual você já tenha experiência com elaboração de projeto, experiência com preenchimento de planilha e experiência com execução de obra. Hora nenhuma a Caixa pede nenhuma comprovação de experiência. Por isso que eu sempre falo, o que a engenharia civil precisa saber é o quê? Dominar o processo, saber como são os passos do financiamento de construção, para saber orientar bem o seu cliente, porém ela não precisa de ter experiência.
Se você é uma engenheira civil que nunca trabalhou, prestou serviço como engenheira civil, nunca fez nenhum projeto ainda, nunca teve nenhum cliente, você pode sim trabalhar com financiamento de construção. E você acompanhando o meu conteúdo gratuito que eu dou toda segunda e quarta-feira, tenho absoluta certeza que você vai se sentir mais segura para trabalhar e entrar nesse mercado muito promissor dentro da engenharia civil. Agora, lá vai aí um mito que muitos profissionais acham que é preciso e não é preciso. Não é preciso ter funcionário com carteira assinada para trabalhar com construção financiada. É isso mesmo. Não é preciso que o pedreiro da sua obra esteja com uma carteira assinada para trabalhar com financiamento de construção, tá? Porque na hora que a gente fala obra, construção financiada, já vem logo na cabeça da profissional que precisa ter uma empresa, precisa de ter um escritório, precisa de ter experiência, precisa de ter funcionário com carteira assinada. E isso, para quem está começando, gera um frio na barriga, um medo e uma insegurança. Então, exatamente por isso que eu quis trazer hoje para essa live que existe sim alguns mitos e algumas verdades que toda engenheira precisa saber para ela conseguir atuar na engenharia e se destacar e poder ganhar 10 mil por mês mesmo sem ter nenhuma experiência. Então saiba que não é preciso ter carteira assinada de funcionário para trabalhar com construção financiada. É preciso apresentar nota de todos os materiais utilizados na obra? Mito! Não é preciso apresentar nota dos materiais utilizados na obra. Se seu cliente faz um financiamento de 200 mil reais para construção e aí ele vai e consegue comprar o material com preço melhor, você também, sendo engenheira civil, consegue orientar para comprar o material com preço melhor, consegue uma mão de obra com preço melhor. E vamos dar um exemplo, vamos supor que esse cliente não gaste esses 200 mil. Se esse cliente não gastar esses 200 mil, ele não precisa prestar conta disso para a Caixa Econômica. Por quê? A Caixa, o que ela pede? Ela pede que a gente mostre aquela obra pronta. Os serviços têm que estarem executados, tá? Os serviços que foram propostos na planilha têm que estar executados. A fundação, a infraestrutura, a superestrutura, a alvenaria, o embolso, o revestimento. Esses serviços precisam estar executados. Agora, como eles foram comprados, aonde eles foram comprados, o valor que foi, quanto foi a mão de obra do pedreiro, quanto que gastou com ferragem, quanto que gastou com concreto, quanto que gastou com alvenaria, isso daí a Caixa não exige. Em momento nenhum ela exige nota fiscal, tá? O que ela exige é o quê? Que o projeto que foi apresentado daquele jeito, aquela planilha que foi apresentada, seja executada. Agora, a forma na qual foi distribuído esse dinheiro não vem ao caso, tá? Então, esse aí é um mito que tem muita gente que acha que precisa prestar conta dos materiais da mão de obra e não é necessário prestar conta disso, tá bom? Vamos para o próximo mito. É preciso dedicação exclusiva para cada obra. Você só pode trabalhar com financiamento de construção de uma casa. Não. Você, sendo engenheira civil, responsável técnica, você pode abranger aí outros clientes, tá? Outros clientes e ao mesmo tempo você fazer vários processos de financiamento de construção. Você consegue conciliar, tá? A Caixa não exige que você tenha um mínimo de clientes, não. Você consegue conciliar aí e pode trabalhar com mais de um, mais de dois, três, quatro, quantos forem. Aqui no escritório a gente tem várias obras ao mesmo tempo trabalhando com financiamento, tá? O céu é o limite, até porque para você conseguir exponencializar
o seu trabalho como engenheiro civil é você poder ter mais de um cliente, com certeza, com a modalidade de financiamento de construção. A gente tem que dar atenção para todos, porém você pode ter vários clientes de financiamento, não tem nenhum lugar escrito dizendo que você precisa de ser exclusiva, tá? Só daquele processo de financiamento, tá bom? É preciso sorteio para trabalhar com financiamento de construção lá na Caixa Econômica? Não, não é preciso sorteio para trabalhar com financiamento de construção. É preciso apenas de ter o cliente com o crédito aprovado, e esse cliente com esse crédito aprovado, ele vai precisar da engenheira civil, tá? Para fazer os projetos para ele, para fazer as planilhas, o acompanhamento com a parte burocrática de documentação, e basta ter isso. O cliente com crédito aprovado, esse cliente vai precisar de uma engenheira e levar os documentos para o banco, porque o banco ali, ao mesmo tempo, ele tem vários financiamentos, e ao mesmo tempo que ele tem vários clientes querendo financiamento, ele pode ter também várias engenheiras prestando esses serviços para ele. Então não precisa de ter nenhum sorteio para trabalhar com financiamento de construção. Apenas ter um cliente que queira fazer o financiamento da construção dele, e aí a gente vai aprovar o crédito para ele junto ao banco, e para dar prosseguimento ao processo de financiamento precisa de uma engenheira civil, no caso você, Engie Poderosa. Agora o mito número 10, tá? É preciso concluir uma obra para iniciar outra? Não, não é necessário, gente, esperar concluir uma obra de um cliente para você iniciar um outro processo de financiamento de construção. Pelo contrário, você pode ao mesmo tempo ter vários clientes e ter várias obras ao mesmo tempo. Não precisa esperar concluir a obra de um cliente para depois você ir lá na Caixa de novo para fazer o processo de financiamento para outro cliente. Não, não precisa esperar concluir uma obra para começar outra. O cliente precisa, né? Se o cliente quiser fazer o financiamento de construção de mais de uma obra, ele precisa de ter renda, né? A capacidade financeira dele, ter um crédito aprovado para ele construir mais de uma casa financiada. Agora, você, engenheiro civil, não tem nenhum impedimento que você precise esperar uma obra acabar para iniciar outra. Pelo contrário, você pode ir trabalhar como engenheira civil responsável técnicas de várias obras ao mesmo tempo. Escalando desse jeito, você consegue ganhar 10 mil por mês ou mais mesmo sem ter experiência, apenas trabalhando ali com o processo de financiamento de construção. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre as verdades, né? Eu acabei de falar todos os mitos relacionados a financiamento de construção, e agora eu vou listar para vocês, né, todas as verdades, o que é preciso, necessário para você, engenheiro civil, atuar na engenharia civil nesse nicho de financiamento de construção. É preciso você ser engenheira civil e ter o seu CREA ativo. Não basta você ser uma engenheira civil formada, porém formada que não tenha seu CREA ativo, tá? É preciso ter o seu CREA ativo, pagar a sua anuidade corretamente para você conseguir atuar com financiamento de construção, tá bom? Uma verdade muito interessante que muitas pessoas não sabem é o que? Você sendo engenheira civil, você pode atuar, prestar serviços de várias formas dentro do processo de financiamento de construção. É isso mesmo, você sendo engenheira civil, tendo seu criativo, você pode atuar trabalhando com consultoria, tá? Consultoria do processo de financiamento de construção. Você pode trabalhar com a parte burocrática, né, de documentações que são feitas junto ao cartório, junto à Caixa Econômica, junto à Receita Federal.
Você pode trabalhar elaborando os projetos, né, da construção desse cliente. Se vai ser feita uma obra ou uma construção, precisa de projeto. Quem faz esse projeto? A profissional, tá? E você pode trabalhar também elaborando as planilhas, porque para que o cliente consiga fazer o financiamento de construção, tem as planilhas, tá? Que são planilhas que se chama PCI, que é uma espécie de cronograma físico-financeiro, que lá tem todas as etapas da obra, o valor dos serviços, por quanto tempo vai durar. E aí quem preenche essa planilha não é o cliente, é você, engenheiro civil. E também você pode preencher a planilha de medição, que é a planilha de liberação das medições, que é a PLS, tá? Que é uma espécie de relatório fotográfico, né, onde a gente coloca ali todos os serviços que foram executados e as porcentagens dos serviços que foram executados. E você, engenheiro civil, sabendo, dominando de processo de financiamento de construção, dominando as etapas do processo de financiamento, sabendo fazer as planilhas, fazendo os projetos, você também pode trabalhar com a parte de execução de obra. Você ser engenheiro civil que vai contratar a mão de obra, que vai comprar os materiais, você também pode trabalhar com execução de obra, mesmo o processo sendo feito no nome do cliente, no CPF do cliente, sem que você precise de ter empresa. Você pode trabalhar com execução de obra sem precisar de ter empresa, tá bom? Muita gente não sabe disso, mas isso aí é o ouro, tá? É o ouro. E eu espero que você tenha assim entendido e veja o quanto isso é importante e o quanto você, engenheiro civil, pode se destacar dessa forma, tá? Podendo atuar nesses vários segmentos dentro do financiamento de construção. Você não precisa investir nenhum real. O cliente é que faz todo o processo de financiamento junto ao banco. É isso mesmo, é uma das verdades que eu trouxe hoje, é que você, engenheiro civil, não precisa investir nenhum real do seu dinheiro para trabalhar com financiamento de construção. Todo o processo de financiamento é feito no nome do cliente, no CPF dele. É ele que vai pegar o dinheiro junto ao banco, não é você, engenheiro civil. Então, é uma verdade aí que poucas engenheiras sabem, mas o quê? Você não precisa investir nenhum real para trabalhar com financiamento de construção. Quem pega o financiamento junto ao banco é o cliente, no CPF dele. A quarta verdade muito importante que você, engenheiro civil, também deve saber é o que? Você pode atuar em várias agências da sua cidade. Você sendo engenheiro civil, especialista em financiamento de construção, quando você começa a falar que você consegue ajudar famílias a realizar o sonho de construir a casa própria através de financiamento de construção, muitas pessoas virão até você, querendo saber como funciona e como é todo esse processo. Para que esse processo aconteça, né, o crédito é aprovado junto à agência da Caixa Econômica ou ao correspondente Caixa Aqui. Só que você não precisa ter exclusividade. Você sendo engenheiro civil, você pode aprovar o crédito de clientes em várias agências. Não precisa ser só na agência da sua cidade. Se tem agências aí próximas à sua cidade e você tem o conhecimento do processo de financiamento de construção e tem o cliente, você consegue atuar em várias agências, tá? Não precisa de ter só uma agência para você, engenheiro civil, atuar. Você consegue atuar aí em várias agências, em várias cidades. A quinta verdade que você precisa saber para conseguir destravar aí a sua cabeça para você ganhar 10 mil por mês ou mais, mesmo sem ter cliente, é que você pode ter vários clientes simultaneamente. É isso mesmo. Você pode ter vários clientes simultaneamente. Enquanto você está fazendo a aprovação de crédito de um cliente, você pode estar fazendo um projeto de outro cliente, a obra do seu terceiro cliente pode já estar na fase de execução, a outro cliente você está fazendo a parte de planilhas, você consegue abranger ali vários clientes simultaneamente, tá? Conseguindo aí fazer com que você escale os seus serviços e automaticamente o cliente que você estiver atendendo,
de financiamento, ele vai estar te indicando para outras pessoas, tá? Esse cliente acaba te indicando para outras pessoas, enquanto você ainda está fazendo o processo de financiamento de um cliente, ele já te indica para outra pessoa e vem e já começa a vir outras pessoas e você consegue abranger todos ao mesmo tempo, tá? A sexta verdade para você trabalhar com financiamento trabalhar com financiamento de construção. Sou concursada, eu posso trabalhar com financiamento de construção? Sim. Você sendo concursada, trabalhando com outro segmento ou até mesmo algum concurso que se relacione à engenharia civil, isso não te impede de trabalhar com financiamento de construção, tá? Você pode trabalhar com os dois nichos ao mesmo tempo, você sendo concursado e querendo atuar no nicho de financiamento de construção. Não tem nada escrito em lugar nenhum que vai te impedir disso, tá bom? Não tem nada que vai te impedir. Sétima verdade para trabalhar com financiamento de construção. O cliente com o projeto pronto pode fazer o financiamento apenas da obra? Sim. Se o cliente já tiver um terreno, mesmo que ele não tenha o projeto, existe, a modalidade lá de financiamento de construção em terreno próprio, quando o cliente já tem o terreno e ele quer apenas fazer o financiamento da construção, tá? Então é possível sim, e a maioria dos clientes chegam até mim aqui por isso, porque eles têm o terreno, projetaram uma casa, depois que projetaram a casa, viram que para executar aquela casa, para fazer com que aquele sonho se torne realidade, esse sonho não cabe no orçamento dele, tá? Então, é possível sim, se o cliente já tem o terreno e ele deseja fazer financiamento de construção, sim, é possível que você, sendo engenheiro civil, é quem vai ajudar a fazer isso, tá? E a oitava verdade que todo engenheiro precisa saber: engenheiro civil sem renda fixa pode trabalhar com financiamento? Sim. Com certeza, engenheira civil sem renda fixa pode trabalhar com financiamento de construção. É aí que vai ser a virada de chave da sua vida. Você aprendendo a trabalhar com financiamento de construção, você nunca mais vai ficar sem renda, porque você vai aprender o processo, você vai aprender como você pode ajudar famílias a realizar o sonho de construir a casa própria através de financiamento de construção. E depois que você aprende esse processo, que você sabe como fazer isso, você nunca mais vai ficar sem renda. Tá? Então, se hoje você não tem renda, é aí que você deve aprender exatamente como funciona todo o processo de financiamento, a receitinha do bolo, para você ajudar essas famílias a realizar o sonho de construir a casa própria, tá bom? A nona verdade que todo engenheiro civil precisa saber: só aprova o financiamento se um engenheiro responsável técnica fazer a planilha. Exatamente. Não tem como o cliente fazer o financiamento de construção só ele como gerente do banco. Ele precisa de ter um responsável técnico para fazer os projetos e as planilhas, tá? Não tem como o cliente, se ele não for profissional da engenharia ou arquitetura, ele não consegue fazer isso sozinho, ele precisa de você, tá? Então, por isso que eu sempre falo, você tem uma importância muito grande dentro desse mercado para poder ajudar essas famílias a realizar o sonho de construir a casa própria. Só que muitas das vezes a própria profissional não sabe, ela não sabe da importância dela, tá? Não sabe da importância dela e fica com aquele mito na cabeça que é difícil trabalhar com financiamento, não sabe por onde começar e aí acaba deixando dinheiro na mesa, porque são muitas pessoas que sonham em ter a casa própria, em adquirir a casa própria, mas não sabe como fazer isso. E é você, engenheiro civil, que pode ajudar esses seus clientes, tá? A décima verdade que todo engenheiro civil precisa saber para trabalhar com financiamento de construção é preciso sempre de uma engenheira responsável técnica para a liberação das medições da obra. É isso mesmo.
O dinheiro da Caixa Econômica, que ela empresta para o cliente fazer o financiamento de construção, ele não é liberado integralmente na conta do cliente. Ele é liberado através de medição. Foi executado, mediu, fez a planilha, libera o dinheiro na conta do cliente, todo mês, tá? Quando essa obra estiver com 30% e 85% concluída, vai um engenheiro da Caixa Econômica Federal vistoriar se realmente essa obra foi executada. Agora, nos outros meses, nas outras porcentagens, a engenheira civil responsável técnica que o cliente contratou é quem faz essa planilha, que é a PLS, para liberar as medições desse cliente, tá? Então, olha a importância, o dinheiro só cai na conta do cliente se você fizer essa planilha, tá? Então, é preciso sim de ter uma engenheira responsável técnica para fazer a liberação das medições. Apenas quando a obra estiver com 30% e 85% concluída, que o engenheiro da Caixa vai lá para fazer as medições. As outras medições, quem faz nos outros meses é a engenheira civil responsável técnica da obra. Eu espero que você tenha entendido e gostado desses 10 mitos e dessas 10 verdades que eu trouxe para você e que você tenha entendido, tá? A importância de uma engenheira civil conseguir identificar essas oportunidades à sua volta, porque é através do financiamento de construção, dessa modalidade que eu falei com você hoje, que hoje eu me tornei referência na minha cidade por ajudar famílias a realizar o sonho de construir a casa própria através de financiamento de construção. Não se esqueça, toda segunda e quarta, 8h30 da manhã, eu estou sempre aqui trazendo estratégias e conteúdos para você que é engenheira civil e deseja ganhar 10 mil por mês ou mais mesmo sem ter experiência. Beijo, gente poderosa no seu coração.